adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança. Você pode se colocar de pé nesta noite. Aleluia. Como é que vai o seu coração nesse dia? Eu gostaria de compartilhar uma palavra rapidamente aqui, que está lá em Isaías 30:15. Creio ser uma passagem muito oportuna para esse momento que nós estamos vivendo. Isaías 30:15 vai dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converteres e em sossegar está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mais uma vez, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. A nossa esperança não está no homem, não está naquilo que a política, que a sociedade, que alguém possa fazer. A nossa tranquilidade e a nossa confiança está num Deus que olha para o seu povo e diz o seguinte: nunca vos deixarei, nem jamais vos desampararei. Não há crise que a nossa nação possa enfrentar que seja forte ou o suficiente para anular a proteção e a guarda do Senhor que está sobre minha e a sua vida. Então, em vos sossegares e vos converteres, em estarem tranquilos, aí é que está a sua força. Sabendo a mesma verdade que o apóstolo Paulo sabia, que ainda que o homem exterior se corrompa, que ainda que aqui fora tudo dê errado, o homem interior, dia após dia, ele é renovado, porque a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor está sobre minha e sobre a sua vida. Amém? Fechemos os nossos olhos então. Pai, nós queremos te render gratidão nesta noite. Estamos aqui, ó Pai, não com um coração temente, não com um coração ansioso, não com um coração receoso, porque sabemos que temos um Pai que cuida de nós, um Pai que não nos deixa, um Pai que não nos abandona, um Pai que nos adotou, que nos escolheu desde o ventre de nossa madre e nos separou, e as nações nos deu por profetas. Nós declaramos que não vivemos segundo a política desse mundo, mas segundo a do céu, que nós não vivemos em crise porque estamos em Cristo. Não há crise neste mundo que possa interiorizar, que possa adentrar ao nosso coração, que está guardado à sombra do Onipotente, onde Ele descansa, e nós descansamos no Senhor, porque não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A nossa paz vem do Senhor e em Ti nós estamos guardados. Por isso, nesta noite, queremos entregar o melhor do nosso culto, render o melhor da nossa adoração a Ti, ó Pai, com toda a nossa vida, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Queremos entregar a Ti tudo que temos e tudo que somos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós.
Nós sabemos que o Senhor tem cuidado do seu povo. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado da sua igreja. Nós sabemos que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Por isso nós podemos pular, por isso nós podemos celebrar, por isso nós podemos erguer a nossa voz de júbilo e declarar que Tu és santo, declarar que Tu és poderoso, declarar que o Senhor é conosco. E se o Senhor é por vós, nada e ninguém será contra vós. Nós neste momento neutralizamos todos os dados inflamados do diabo. Toda ação demoníaca, toda ação diabólica não tem poder de manifestar o seu poder neste lugar, porque aqui nós somos embaixadores dos céus. Nós declaramos: venha o Teu reino, venha o Teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E desde já nós agradecemos por todas as maravilhas, graça e favor que o Senhor tem derramado sobre o seu povo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fará nesta noite e por tudo ainda que o Senhor fará a favor dos Teus filhos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Aleluia, aplauda Ele, aplauda bem forte aquele que vive e reina eternamente. Aleluia, obrigada, Senhor. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está cuidando de cada detalhe. Aleluia! Levanta sua voz nessa noite. E dê um brado de júbilo a Ele que vive. Deus está lutando, Ele é por nós. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está. Quantos creem nessa palavra? Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que estou curado em nome de Jesus. Deus está lutando, Ele é por nós. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui nesta noite. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Ele está lutando as nossas guerras. Ele está na nossa frente lutando as nossas batalhas. Por isso nós não precisamos nos preocupar.
Você crê que Ele está na sua frente? E você é vitorioso em nome de Jesus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. E nós vamos cantar o quê? E bradaremos grande é o Senhor. Grande é o nosso Deus. Oh, obrigada, Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor, quantos querem ser cheios do poder de Deus nessa noite? Quantos querem ser cheios, estar mais cheios do Espírito Santo? Mas para isso nós precisamos nos entregar. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos abrir as portas dos nossos corações. Assim como Abraão entregou o seu filho, ele teve a atitude de entregar o filho dele. E o Senhor proveu o sacrifício. Eu quero dizer nessa noite que quando você der o primeiro passo, o Senhor dará o segundo passo por você. Creia nisto. E você será cheio, cheio, cheio. Você vai estar inundado da presença dEle, do poder, da graça. Por isso nessa noite, Senhor, nós te pedimos: enche-nos, enche-nos, ó Pai. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche, peça, peça, enche-me,
enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama. Peça, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Peça, igreja, enche-me, enche-me, Deus. Oh, enche-me, Senhor, enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transportar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transportar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Oh, enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor. Será que é onde você está? Você pode pedir, enche-me. Eu me rendo a Ti nesta noite. Levante as suas mãos, feche os teus olhos como um ato de rendição. Oh, Senhor, nós estamos aqui rendidos a Ti. Nós estamos aqui, ó Pai, para Te agradecer, ó Pai. Somente para Te agradecer e louvar o Teu santo nome. Oh, Senhor, eis-nos aqui na Tua presença. Outra vez, diante de Ti, abro o meu coração, meu clamor, Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante
diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, Me derramar, dizer que mais uma vez, igreja, declare. Me derramar, dizer que feche os teus olhos e preste atenção na letra que você acabou de cantar. Eu venho me derramar a ti, Senhor. Então se derrame. Você está na presença do Pai, na presença daquele que te ama, aquele que te chama santo, que te chama filho. Oh, aleluia, aleluia. Se derrame nesta noite a Ele. Diga palavras de amor a Ele. Será que Ele merece ouvir? Pai, eu te amo. Eu me derramo aqui nesta noite. O levantar de mãos não é nada, ó Pai, comparado ao que o Senhor merece. Não é nada, Senhor. As minhas palavras nesta noite, Senhor Jesus Cristo, são uma demonstração do quanto eu te amo. Por isso nós vamos cantar mais uma vez essa frase. Eu venho me derramar. Mas cante com seu coração, levante as suas mãos, erga a sua voz, porque é pra Ele, é pra Ele. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Aplauda Ele. Tu és formoso, Senhor. Tu és formoso. Receba, Senhor Jesus Cristo, essa salva de palmas. Receba, Senhor. Aleluia. Satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de ti pra contemplar. Arrogantes com tão pouco, quando há muito mais de ti pra alcançar.
somente Ele é digno. Você pode levantar a sua voz e dizer: Tu és digno. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar. Dia e noite, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro. E vai ser assim naquele dia. Dia e noite sem cessar. Nós cantaremos santo, 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 santo. Santo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Viu que mostras aos anjos, terra e céus cantam santo. Aleluia. Que os céus se abram em favor do Brasil. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa nação. Inclinamos o nosso coração diante de Ti para clamar, para pedir em favor do nosso país. Sabemos que Tu tens olhado de forma especial para todos nós. O mundo, de certa forma, tem te afrontado, mas o Brasil tem se aproximado de Ti nos últimos tempos. E nós estamos aqui, Senhor, como Tua igreja, neste momento, se unindo a tantas outras igrejas, espalhadas em todo o território nacional. E também contamos com a intercessão da Tua igreja ao redor do mundo, que neste momento olha para as eleições e a apuração que está sendo realizada no Brasil. Colocamos diante de Ti toda malignidade, toda obscuridade, toda negatividade, tudo aquilo que o inimigo tem preparado para dar o seu bote. Frustra, Senhor, em nome de Jesus, porque cremos que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Que possamos ver o resplandecer da Tua glória neste lugar, e que possamos, Senhor, continuar empunhando a bandeira de Deus,
família, liberdade, em nome de Jesus. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, dia e noite, sem cessar, nossa voz. oh, Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. agora você vai orar. Você vai colocar diante de Deus aquilo que o Espírito Santo trouxer ao seu coração. Interceda pelo Brasil, interceda pela nossa nação, interceda pela nossa terra, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche os teus olhos e comece a orar. Deixa o Espírito Santo te tomar. Aleluia. Move-te, Senhor, com os teus anjos sobre a nação brasileira. Aleluia. Vença, Senhor, os principados, potestades, espíritos enganadores, hostes espirituais da maldade. Sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Pai, nós queremos te agradecer, porque os teus olhos estão postos sobre a nação brasileira. O Brasil já viveu tempos de muita inflação, de muita fome, de muita discriminação religiosa, onde a tua igreja foi perseguida, atacada, fechada. Vivemos tempos de muita corrupção, e ela tem sido tirada debaixo do tapete. O Senhor tem trazido às claras, o Senhor tem revelado. Queremos dizer que Tu és o juiz que está sobre a nossa nação.
Queremos dizer que não é a deusa Minerva. Não temos, Senhor, a crença naquela que está com seus olhos vendados e uma balança na mão. A nossa fé está naquele que julga com equidade, com justiça. Nós sabemos que o Senhor é pelo seu povo, pelos fracos, oprimidos, necessitados, perseguidos, injustiçados, ameaçados, doentes, viúvas, órfãos, enfermos. A tua bênção está sobre a nossa nação, independente de quem esteja no comando da nossa nação. O Senhor sempre vai estar no controle de tudo. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos e colocamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja, assim será. Aplauda o Senhor. Como diz a irmã Elaine, que as tuas palmas louvem ao Senhor. Bonito, né? Antes de sentar, dá uma olhada em quem está perto de você e dá uma palavra para ele. Você está bonito, elegante, cheiroso, ungido. Deus abençoe. Pode sentar. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Como é bom ter vocês aqui, como é bom estar na casa de Deus, entre irmãos queridos e amados. Não existe lugar melhor do que esse, aqui na terra. Melhor do que esse, só o céu, amém, irmão? Como é bom estar aqui, que saudade do Benedito, da sua filha. Tudo bem? Como é bom vê-los. Tanta gente querida, tanta gente especial. Como é bom ter você aqui. Glória a Deus. Se você está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, que alegria, viu? Continua vindo. Que você possa criar raízes. Que você possa se aproxegar. Esse é o lugar onde nós vamos te amar, vamos orar por você, vamos te ajudar a crescer espiritualmente. E a gente sabe que você está vindo para cá para ser uma bênção na nossa vida também, amém? Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Aqueles que estavam afastados, que bom que vocês estão voltando. Não deixa a maré te levar para longe não. Sabe aquela coisa do barquinho que não está amarrado no porto? Aí de repente o barquinho começa a se distanciar, a cordinha fica na água e daqui a pouco não tem como agarrar mais. O diabo, ele é astuto. Ele quer te atacar para você perder a sua fé e te esfriar espiritualmente. Diga aí, está amarrado. Amém, glória a Deus, que bom vê-los aqui, amém? Val, viajando como sempre, a gente tem que perdoar esse casal, eles colocam lá pratos de camarão, comidas gostosas, por onde quer que eles andam, é para testar o nosso coração mesmo, né? Pois é, viu? Traz uma marmita para mim, próxima vez. Vó Dirce, tudo bem? O filhão já voltou para a Inglaterra? Foi hoje. Tá bom. Glória a Deus. Logo você vai, é ou não é? Vai conhecer Liverpool. Já pensou? Voo internacional? Fazendo post para nós lá? Legal, legal. Deus abençoe vocês. Coloca os avisos para mim, por favor, no telão. Eu gostaria de sempre estar orando com vocês para que possamos cumprir esta agenda. Para outubro, no dia 12, nós teremos o Dia das Crianças. É um evento especial. Nós temos esse trabalho como evento ponte para evangelizar outras crianças. Crianças também são almas. Jesus disse: deixa vir a mim os pequeninos. E o potencial delas ganharem pessoas para Jesus, seus amiguinhos e amiguinhas, é o mesmo que nós adultos temos. Só que nós pensamos sempre na igreja
adulta, não pensamos na igreja infantil. E não podemos pensar só numa data comemorativa, temos que pensar no ano todo, amém? Então, sempre ore pelas nossas crianças, adolescentes e jovens, amém? Vai ser um evento bonito, vocês vão estar a par, as nossas crianças vão ter um número de convite para chamar alguns amiguinhos, para que possam estar aqui. Vai ser um dia assim de muita festa e alegria. Vamos começar às 14 horas, o feriado cai numa quarta-feira, esteja orando. Convocação da liderança vai ser no dia 15, é um sábado, às 19h30, eu vou estar dirigindo uma palavra especial para os oficiais da nossa igreja, pastores, presbíteros, diáconos e servos. E eu gostaria que você pudesse também orar e interceder, porque vai ser o start, vai ser a largada daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para fazer. Começamos este ano e já temos um planejamento estratégico para 2023. Então é muito importante gerar tudo debaixo de muita oração e intercessão. Amém? Temos o nosso curso de batismo no dia 22 de outubro. Este curso é um intensivão que nós fazemos, é de apenas um dia, mas ali é apenas o chute na bola para o jogo começar. Muitas coisas são descortinadas e é interessante você que não é batizado estar aqui. Alguns dizem, pastor, eu não me decidi ainda. Muitos se decidem neste dia, porque nós temos ali uma explanação direta, direcionada, e temos também a unção de Deus que quebra todo e qualquer jugo. Eu já contei para vocês de uma pessoa que ela se autodeclarava ateu, e ela veio, se sentou lá no fundo, percebi que ficou incomodada durante um tempo, ela saía, voltava, mas para minha surpresa, no final ela disse, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Então, nós cremos que o Senhor manifesta quando a sua palavra é ensinada, por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos ali na saída, este formulário, é o cadastro para o batismo, para que a gente possa fazer o certificado. Você preenche esta parte, e você vai recortar somente esta parte. Você pode entregar na hora da oferta, se preferir. Não precisa ser necessariamente no culto de hoje, mas você pode entregar no culto de sexta ou no culto de domingo que vem. Alguns já preencheram, alguns já entregaram, e só falta você. Talvez você tenha alguém na família que ainda não se batizou e precisa descer as águas. Nós temos então o restante deste formulário, que é importante para você saber um pouco mais sobre o que as Escrituras falam sobre o batismo nas águas. Eu gostaria então que você não deixasse para o próximo batismo. Sabe um argumento que o diabo usa muito? Eu não estou preparado. Tem muita gente que me procura e fala, pastor, eu não estou preparado. Na maior parte das vezes, não estamos preparados para nada, é ou não é? Quem casa está preparado para casar? Tanto o homem como a mulher. Eles vão descobrir isso depois que casam. E é uma adaptação diária, que leva a vida inteira, não vou dizer nem anos, não é? Por exemplo, a pessoa sai de uma faculdade, ela está preparada? Não, ela vai fazer estágio num escritório de renome, para aprender lá, dar os primeiros passos, não é? O médico, ele faz residência, o aprendizado continua, por toda a vida. Muitas vezes a gente tem a teoria, é ou não é? Nasce teu primeiro filho, estava preparado? Você vai descobrir o que é ser pai depois, e o que é ser mãe também depois.
Você entra numa empresa com uma expectativa. Aí você julga estar preparado. Mas você se depara com um grande desafio. É tudo novo para você. O ambiente é novo, equipe é nova, tudo é novo. Igreja é do mesmo jeito, amados. Agora vamos falar a respeito de fé. É pela graça. O Senhor nos capacita a dar cada passo em direção à sua vontade. Então, se você der um passo em direção ao Senhor, Ele vai dar quantos passos forem necessários na tua direção. Então não use esse argumento, dizendo eu não estou preparado, porque quem te prepara é o Espírito Santo de Deus. E é engraçado, o preparo vem com um chamado. Ele só diz assim, arrependa-te. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. É o Valtinho que está ali. Está elegante, hein, Valtinho? Está de apóstolo. Engravatado e tudo, ó. Oh, glória. Muito bem. Aí depois do batismo, nós vamos ter no dia 30 o integrando. Quem não fez... Oi, Mi. É o segundo turno? Então tá bom. Muito obrigado por vocês fazerem esta observação. Eu não quero que tenha o segundo turno. Vamos estar orando. Eu vou deixar para falar isso aqui depois, tá bom? Cabra da molesta. Isso é feio? É ou não? Não. É um jargão lá. Então tá bom. Obrigado, viu, por ter dado esse toque. Cumpriram com o dever cívico de vocês? Amém. Glória a Deus. Você escolheu assim essa camisa por escolher hoje, Valtinho? Gosta da cor, né? O menino lá no fundo também? Davi? Certo. Tudo bem, eu amo vocês. Muito bem, vamos falar sério. Aí em novembro nós temos a consagração dos oficiais da igreja. Esse é o ponto que mais pega. Então, por quê? Porque nós queremos compor um concílio, não é? Para dar legitimidade ao ato, porque tudo é feito de uma forma cerimonial. Nós temos a formalidade do ato. Não é só derramar óleo na cabeça do irmão, não. Nós temos outros pastores que são convidados para participar do concílio. Eles representam o corpo de Cristo. Eles representam a igreja em nossa cidade. E nós teremos então alguns pastores fazendo parte deste momento. Por outro lado, nós teremos a diplomação. É um diploma bonito, um papel especial, num porta-diploma, e temos a ata, temos o registro da ata. Enfim, é algo assim muito especial. Geralmente não é feito assim. Quando alguém chega na nossa igreja e diz, eu sou pastor ou pastora, aí eu pergunto, você tem a ata da sua consagração ao ministério pastoral? Aí a pessoa diz, eu não tenho. Por quê? Porque a igreja não entendia que isso era importante. Entenderam? Eu já tive que apresentar a minha ata de consagração ao ministério pastoral. Eu fui consagrado pelo pastor Jorge Luiz Coelho Linhares, pastor da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte, um dos maiores ministérios do Brasil. E quando foi me requerido a minha ata de ordenação, eu pude apresentar. Então, é isso que vai dar legitimidade ao chamado de cada um. Olha como é importante. Tanto o pastor, como o presbítero, como o diácono. Isso é importante, tá bom? E depois nós vamos ter a formatura do curso Crescimento Espiritual.
Nós temos aí cerca de 80 alunos que estão no barco remando, né? Eu sei, né, que alguns dizem: olha, pastor, eu estudei, eu me apliquei, eu me dediquei, mas eu sei que não, porque eu pergunto, né, a respeito dos assuntos. Aí a pessoa fica: olha, eu não cheguei lá ainda, mas era uma ministração que estava no começo. Então, você tem tempo, né, Leice, de estar estudando, sabe? Eu não sei se dá para correr atrás do prejuízo, mas faz isso, tenta se organizar e leva a sério, sabe? Porque o importante para mim não é entregar um canudo na tua mão para você pendurar na parede. O importante para mim é você ter uma revelação de Deus na sua vida, a ponto de isso impactar a tua existência para sempre. A Rose está ali, mas o Toninho Eiras, eu fui tomar um café lá, o Toninho compartilhou comigo algo que ele aprendeu, e você tem que ver como ele falou, de forma assim, simples, direta e objetiva. Sabe, aquilo caiu no coração dele. Eu achei assim, tão bacana ele ministrando e dizendo que tinha aprendido. Então, que vocês possam aprender muita coisa, porque isso aí vai revolucionar a vida de vocês, como revolucionou a minha. Amém? O que aconteceu na minha vida? Eu abri mão de tudo para pregar Jesus. Quem é que tem essa coragem? Mas o meu chamado foi específico. Não sei qual o propósito de Deus na tua vida, mas Ele vai começar a te capacitar a ponto de separar você, de ungir você e de enviar você. Amém? Glória a Deus. Pai, abençoe a nossa agenda, em nome de Jesus. Viu, do culto de sexta eu fiquei laranja. Eu não sei se eu estou laranja hoje, mas eu estava muito laranjão. Eu fui lá no Fabrício, a gente colocou numa TV grande. Se fosse verde, eu ia dizer que eu estava parecendo o David Banner, o incrível Hulk. Mas laranja eu não sei, tem algum super-herói laranja? Tem que ser super-herói, gente. Não vem com essa conversinha para cima de mim, não. Vamos. Está com um pouco de preguiça aqui. Eu gostaria de compartilhar nesta noite um princípio de vida que eu tenho e que tem me norteado há alguns anos. O importante não é fazer apenas o que alguém faz, aquilo que deu certo, aquilo que foi bem sucedido. Não basta apenas copiar os seus passos. Nós precisamos compreender a motivação por detrás daquilo. Diga comigo, motivação. Todos nós aqui somos bons para imitar. E nós fazemos isso sem muito esforço. Só que observamos que apenas imitar não nos tira de onde estamos e nos leva ao propósito de Deus. Por quê? Porque tudo o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida depende da motivação certa. Se a gente está falando de motivação certa, é porque tem também motivação errada. Por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, dinheiro não pode ser para nós finalidade. Eu quero fazer isso para ganhar dinheiro. Você não deve fazer por finalidade. Por que você está fazendo aquilo? É uma questão de propósito. Isso
é a motivação correta do coração. Então, em primeiro lugar, está o trabalho. E depois, a consequência, o resultado, os frutos, o dinheiro. Tem muita gente que coloca como finalidade, em primeiro lugar, o dinheiro, o dar certo, ser bem-sucedido. E nós, como igreja, como crentes, nós chamamos isso de ser bem-sucedidos. O que é ser bem-sucedido? É estar no centro da vontade perfeita de Deus. E você pode hoje estar tendo uma vida tranquila, desafogada, bem-sucedida, mas isso não significa, de repente, que você está salvo, não te garante o céu. Por quê? Porque tem gente que tem dinheiro, mas é escravo do dinheiro. Tem gente que serve a 2 senhores. Tem gente que é avarento. Ou seja, não importa como a coisa vem. Neste jogo não tem regra. Ele passa por cima de todo mundo. Mas existe o lado ético e cristão. Porque nós cremos que tudo é gerado no reino espiritual. Tanto os resultados como as consequências. Então Deus tem para cada um de nós algo preparado. E nós precisamos aprender como receber de Deus aquilo que está na mão dele para nos entregar. É por isso que você deve entender que o teu estado de espírito interfere. Por exemplo, uma pessoa que está com raiva, ódio, ressentimento, mágoa, desejo de vingança, ela vai ser abençoada por parte de Deus? Não. É uma porta que se abre, um direito, uma legalidade, para que o inimigo entre e roube aquilo que a pessoa já conquistou. Uma pessoa que ama, que perdoa, que ora por outra, embora injustiçada, perseguida, ameaçada, atormentada, caluniada, difamada, julgada, censurada, execrada, ela vai ser abençoada por conta da motivação do coração. Então o estado de espírito é muito importante. Quando você começar a sair do natural e alguma coisa começar a te revoltar, chatear, aborrecer, deprimir, você tem que pisar no freio e ter discernimento. É o inimigo se levantando contra a minha vida. É o diabo que está me rodeando, querendo tomar de mim aquilo que Deus me prometeu. Então, eu faço um exercício 3 vezes no ano. No começo do ano, no meio do ano e no fim do ano. Eu costumo olhar para a minha vida e fazer uma avaliação. Onde eu acertei, onde eu errei, onde eu posso melhorar, como melhorar e o que fazer. Aí entra uma estratégia espiritual da parte de Deus que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque não adianta, por exemplo, tem muita gente que só ora. Não adianta só orar se a pessoa não tiver uma atitude de fé. Você tem que sair da tua zona de conforto para viver o novo e diferente em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Josué 14. Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. A partir do versículo de número 6, Josué, capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de seus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Continua falando com o Senhor, Pai. Conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ensinar 7 passos a vocês. O primeiro: não desista da promessa que Deus fez. Creia no que Deus te falou. Segundo, se você teve uma atitude de fé, o Senhor vai te honrar. 3, a importância de ter um homem de Deus sobre você para liberar a bênção sobre sua vida. Calebe deu testemunho. 4, você retarda, cancela ou toma posse da herdade. Não fique apenas esperando. 5, qual sua disposição para lutar? 6, o que é seu está esperando por você. E 7, comemore a vitória. A primeira questão: não desista da promessa que Deus te fez. Creia no que Deus te falou. Versículo 6: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Parece óbvio quando a gente chega aqui num culto público, coletivo, e diz assim: não desista da promessa que Deus te fez. Creia no que Deus te falou. Parece chover no molhado, mas existe uma tendência no meio do povo de Deus muito grande, de desistir, de voltar atrás, de enterrar seus sonhos,
de abandonar a promessa, virar as costas para Deus e se queixar de que o seu milagre não acontece. Primeiro, isso tem que mudar na sua vida. Desistir para você não é mais uma opção. Diga isso, desistir para mim não é mais uma opção. Eu vou crer até o fim naquilo que Deus me falou. Então você não pode desistir da promessa. Eu não sei o que Deus falou com você, mas você sabe quanto tempo faz que Deus te falou, e você não viu o cumprimento pleno, total, completo, absoluto disso, que foi entregue a você. Se foi da parte de Deus, vai se cumprir. Aqui, Caleb conversa com os líderes da sua tribo. Talvez alguém tenha se queixado porque a bênção da herdade estava demorando. E o que ele fez? Se posicionou e foi falar com quem devia falar, com Josué, agora líder sobre Israel. Segundo, se você teve uma atitude de fé, o Senhor vai te honrar. Se você não teve, a partir desta lição, você vai começar a ter. Diz a palavra no versículo 7, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Eu acredito que vocês se lembram do episódio, mas eu vou resumir aqui para vocês. Moisés levanta 12 espias, os melhores entre as tribos, e manda espiar a terra, manda para Canaã. E quando eles chegam lá, eles ficam impressionados com o que viram, porque tudo aquilo que Deus tinha falado, eles não tinham, de certa forma, compreendido, porque a grandeza era muito maior. Tudo que Deus tinha prometido, como terra que manava leite e mel, era algo assim, no campo do abstrato para eles. Embora o Senhor tenha tentado, de certa forma, ilustrar. E geralmente é assim que acontece conosco. Deus nos promete algo, e a nossa mente é limitada. Nós não conseguimos mensurar, dimensionar o tamanho daquilo que Deus tem preparado para nós. E foi assim. Os 12 foram mandados para Canaã. E quando pisaram lá, ficaram impressionados com a prosperidade, com a abundância. Tudo aquilo que Deus tinha dito para eles era verdade. Mas por outro lado, a terra estava povoada por homens inimigos de Deus. Isso representa para nós a guerra espiritual. Por exemplo, o dar é de Deus, o tomar posse é do homem. Eles deveriam lutar e expulsar daquela terra aqueles homens que eram intrusos e estavam usufruindo, desfrutando daquilo que era para o povo de Deus. Eles não tinham autoridade para estar lá, não tinham licença para viver ali, tomando posse de tudo aquilo que era preparado para o povo de Deus.
Então, do mesmo jeito acontece hoje. Se você não tomar posse daquilo que Deus preparou para você, o ímpio vai tomar posse. Ele vai viver a alegria no teu lugar. Ele vai viver a prosperidade no teu lugar. Ele vai viver a bênção no teu lugar. Mas para isso você precisa expelir, mandar para longe, expulsar, vencer todo e qualquer exército inimigo. Aqui nós entendemos que são os demônios, que agem no reino espiritual, mas são reais, e que impedem você de continuar na busca daquilo que Deus te prometeu. É por isso que muitos desistem no meio do caminho, porque não recebem uma palavra de despertamento, de esperança, de fé. Então, eles voltam e vão dar o relato para Moisés. 10 deles, quantos? 10 deles dizem assim: olha, tudo que Deus falou é verdade, mas não é para nós. Esta terra está ocupada por gigantes. Esta terra está ocupada por homens fortemente armados, treinados para matar. Nós nos sentimos como que gafanhotos. Quem falou para eles que eles eram gafanhotos? Quem falou para você que você é um gafanhoto? Gafanhoto no deserto é pisado e esmagado. Olha a autoestima deste povo como era baixa. Eles não acreditaram que era para ele, mesmo Deus falando através do seu servo Moisés. E se você acreditar que não é para você, você também não vai receber aquilo que Deus já preparou para você. Você vai viver resmungando, se lastimando, se queixando. Por que uma pessoa faz isso? Porque ela perdeu a fé. Porque quem tem fé acredita. Quem tem fé concorda com Deus. Quem tem fé profetiza. O que é profetizar? É concordar com Deus. Se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, está prometido. Somente 2 homens, chamados Josué e Caleb, se levantaram e disseram assim: nós discordamos. Se Deus falou que é para nós, é para nós. Se Deus falou que nós vamos vencer essa guerra, nós vamos vencer esta guerra. Se Deus falou que vamos habitar nestas terras, nós vamos habitar nestas terras. Aí, o povo das 10 tribos, talvez até mesmo alguns das tribos de Josué e Caleb, não concordaram, se revoltaram e quiseram apedrejar Josué e Caleb. Mal sabia eles do propósito de Deus, que Moisés morreria e quem ficaria no lugar dele seria Josué. Olha os planos de Deus, como são grandes, como são especiais. Para de ficar pensando no pequeno. Para de ficar sofrendo por antecipação. Para de se sentir derrotado sem antes lutar. Porque derrotado não é aquele que perde uma batalha. Derrotado é aquele que desiste de lutar. Quantas vezes eu ouvi: você não pode, você não consegue, não é para você. Quando nós alugamos o prédio aqui, eu estava mostrando para um pastor. Ele me disse: como que eu não vi este prédio antes de vocês? Eu disse: pastor, era para nós, por isso que o senhor não viu. Depois ele mandou outra: esse prédio é muito grande para vocês. Eu disse: pois é grande para nós, mas é pequeno para Jesus. Tem gente que está do teu lado, está vestindo a mesma bandeira, a mesma camisa do time, mas parece que ele está torcendo contra. Tem gente que fala: não vai não, Caleb, está tudo bem, fica na tua. A gente se conforma, a gente entende. Preste atenção, esta palavra é para vocês pararem, primeiro, de ser vítima,
Porque vítima vive só se lastimando, se lamuriando, reclamando. E alguns até blasfemando, falando contra Deus. Para de se vitimar. Sabe por quê? O teu Deus é grande, é poderoso, é tremendo, é glorioso. E Ele vai mudar a tua sorte. E quem sabe, não é depois deste culto que tudo vai mudar com você. Quem sabe, não é a partir de agora que tudo vai ser diferente. E que você vai experimentar um tempo de renovação. Um tempo de restituição. Porque até agora você acumulou muitas perdas. Você chorou pelas perdas. Você sofreu pelas perdas. Quem sabe a partir da palavra de hoje, que você vai se levantar e vai dizer: eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Sabe por quê? Existe uma diferença entre você viver o seu próprio sonho e de você viver o sonho de Deus. Existe uma diferença de você fazer na tua própria força, no seu braço de carne, e você fazer na dependência de Deus. Três, a importância de ter um homem de Deus sobre você, para liberar a bênção sobre sua vida. Caleb deu testemunho, versículo 9, então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé, será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor seu Deus. Qual o segredo aqui? Ele perseverou. Qual é o segredo aqui? Ele? Você precisa ser determinado. Você precisa ter foco. Quantas vezes, com lágrimas nos olhos, com o coração partido, tudo conspirando contra, eu disse: Deus, eu não abro a mão daquilo que o Senhor me entregou como promessa para a minha vida. Eu sei que foi graça, eu sei que foi apesar de mim, mas eu sei que isso também foi um papel preponderante na minha vida, para que o propósito do Senhor se cumprisse. Sabe por quê? O propósito do Senhor não vai se cumprir na vida do covarde, na vida daquele que foge, na vida daquele que desiste, na vida daquele que abre mão. A palavra diz que Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia, intrepidez, valentia e coragem. Veste essa couraça hoje, em nome de Jesus, e parte para a guerra. Você pode estar se sentindo fraco, mas o Senhor te faz forte. Por isso que a palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é o meu poder, é o poder de Deus em mim, operante, funcional. Digo fraco, eu sou forte. Amados, eu digo isso o tempo todo. Eu sou forte. Eu não fico dizendo eu sou fraco, de marré. O Senhor me fortalece. Eu sou forte. Eu nasci para vencer, eu nasci para conquistar. O Senhor é comigo. O seu Espírito é sobre a minha vida. Ele me dá estratégia, Ele me dá autoridade, Ele me dá força. Ele vai te adestrar para a guerra em nome de Jesus, amém? Existe a importância de ter sobre a sua vida alguém que ministra sobre você. É isso que a palavra fala agora, do papel de Moisés. É isso que a palavra fala.
e nos mostra neste texto, através da liderança espiritual de Josué, não esteja dentro de uma igreja como um espectador. Não venha assistir culto, venha prestar culto. E saiba que quando você presta culto a Deus, você sai daqui ministrado. Chegou aqui vazio, vai sair daqui preenchido, cheio, transbordando. Chegou aqui se arrastando. Antes do Senhor te colocar de pé, Ele vai te colocar de joelhos. Comece a orar. Porque aqueles que perdem, aqueles que desistem, aqueles que abandonam o fronte de batalha, é porque não estão firmados em Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, não somente no tempo de paz. Talvez você diga, principalmente na guerra, né, pastor? Não, a paz prenuncia a guerra. Há quem diga que quando tudo está muito tranquilo, é porque o exército inimigo está se organizando. Ele está se preparando para atacar ou contra-atacar. Então o mais importante é você saber que tanto na paz como na guerra, o Senhor é com você, mas o segredo é você ser com o Senhor. Porque se você não ora, você não é com o Senhor. Ele tem uma promessa de que você vai vencer, mas se você não for com o Senhor, você vai ser fraco. Você não vai suportar as adversidades, as circunstâncias, as situações. Tudo hoje na tua vida pode estar muito tranquilo. E quando nós vivemos nessa tranquilidade, qual é a tendência? Vou na igreja quando eu quero. Não preciso dizimar nem ofertar. Eu assisto culto. Eu participo. Eu frequento. Mas não sou comprometido. Eu não tenho raízes. Não sou membro. O Senhor está te chamando hoje para perto. Porque o diabo, ele está te levando para longe, e você sabe disso. Está faltando amor no teu coração. Quem tem amor não fala de sair da igreja, de abandonar a fé, de voltar para o mundo. Se o marido ama a esposa, ele não fica falando, eu vou trocar de esposa, eu vou trocar de marido, eu vou trocar de igreja. Não. Nós estamos falando do mesmo Deus. Em outros lugares também. Não vou dizer em todo lugar. Por quê? Porque hoje nós temos muitos lugares que pregam o evangelho controvertido. Tem muita gente que carrega uma Bíblia sem pregar a palavra da verdade. Cuidado. Existem movimentos heréticos, seitas e igrejas não cristãs, embora impunhem a bandeira do cristianismo. Doutrinas fundamentais, os dogmas que são sagrados da igreja, que não podem ser tocados, têm sido deturpados. A importância de ter um homem de Deus sobre você, para te aconselhar. Não passe pelo que você passa sozinho. Tenha humildade de chegar e dizer, pastor, eu vim para pedir uma oração. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Olha o que o diabo faz. O pastor é um homem muito ocupado. O pastor já tem muitos problemas. É a mesma coisa de dizer assim, eu não vou para o hospital, porque o médico atende muitos doentes. Não foi a vocação que ele escolheu? Do mesmo jeito o pastor, ele foi chamado para isso.
A nossa alegria não é cuidar de igreja, é cuidar de filhos. E a nossa igreja precisa aprender o que é casa de paternidade, porque aquele que não entende isso, se perde. Hoje nós temos muito problema com essa questão de liderança. Por quê? Por conta de paternidade. Enquanto a gente não permitir que o Espírito Santo cure as nossas feridas, nós vamos ter problemas com liderança. Então você precisa receber do seu pastor o conselho, a admoestação, correção, disciplina. Um filho compreende isso. Quando um filho é corrigido e não aceita a disciplina, ele se perde. É importante você ter esta compreensão. Eu tenho um pai espiritual. Eu tenho quem ore por mim. Eu tenho quem intercede pela minha vida. Eu tenho quem passe madrugadas me colocando diante do Pai. Eu tenho alguém que jejua pela minha vida. Eu tenho alguém que faz batalha espiritual por mim. Eu tenho alguém que abre a boca e profetiza todos os dias sobre a minha vida. Se eu faço isso, e se você não recebe isso, a bênção do Senhor não acontece sobre a tua vida. Jesus disse: dê a paz. Se a pessoa não receber a paz, ela volta para você. Então, eu faço a minha parte. Você precisa receber aquilo que Deus está gerando no reino espiritual a teu favor. Quando você compreende isso, você não vai dizer nunca mais: eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu estou largado, ninguém me manda mensagem, ninguém me visita, ninguém cuida de mim. Sabe o que Deus muitas vezes faz? Ele te leva a experimentar a solidão, porque a solidão te apresenta a Deus de verdade. Você olha à sua volta, e quando percebe que não tem ninguém, ao invés de olhar para baixo, você vai olhar para o alto, e vai ver o consumador da sua fé, Jesus Cristo se apresentando a você. Aquele que morreu, ressuscitou e vive no céu glorioso, à destra, à direita de Deus Pai, intercedendo pela igreja. Por isso você precisa ser igreja. Não existe igreja aquele que está fora. Por exemplo, o crente, ele é o membro do corpo. Imagina se eu amputo, corto o meu braço, o que vai acontecer? Ele vai apodrecer. É o membro fora do corpo. Você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. Talvez algumas das bênçãos que estejam por acontecer na tua vida não acontecem por causa disso. Você diz: não, eu não quero, eu não sei se é bem essa igreja, eu não sei se me encontrei, eu não sei ainda se é isso, eu não vou me batizar agora, eu vou deixar para próxima oportunidade, que talvez não chegue, talvez não venha. Então essa palavra tem que trazer maturidade para nós. É muito importante você compreender o papel do pastor que pastoreia, que cuida, que dá sua vida pelas ovelhas, do pastor que ama o seu rebanho, do pastor que se doa, que se entrega e se sacrifica, do pastor que muitas vezes faz tudo isso e não é amado, não é querido, não é estimado, não é considerado, não é respeitado, não é admirado.
Então, nós precisamos nos converter, porque isso retarda a tua bênção. Então você precisa de posicionamento. Você precisa compreender o que é que você está fazendo aqui. O que é que Deus quer de você. Não é só o seu dinheiro, não é só o seu dízimo e as suas ofertas. É a sua vida. E tem muita gente que serve a Deus de forma parcial. Deus não aceita uma oferta parcial. Ele quer que você se entregue por todo, espírito, alma e corpo. Espírito, coração, alma, entendimento, corpo, força. É o que Jesus disse, que devemos buscar a Jesus, de coração, entendimento e força. É o nosso todo. Amém? 4. Você retarda, cancela ou toma posse da herdade. Não fique apenas esperando. Preste atenção. Se ele não tivesse ido conversar com Josué, não ia ter recebido a bênção, concorda? Se você não entrar na presença de Deus em oração, a tua vida não muda. Se você não entrar na presença de Deus com jejum, com palavra, posicionado, não vou faltar mais nos cultos. Pode chover canivete, pode nevar em Bragança Paulista, pode ter vendaval, tufão, ciclone, eu não posso perder culto. Diga comigo, principalmente na sexta-feira. Ai pastor, sexta-feira eu trabalho muito, eu chego cansado, e não é fácil para mim, eu estudo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está aqui nas sextas-feiras também. Lá atrás, você achou que não tinha importância o culto de sexta-feira para você, mas apenas um culto na semana é muito pouco para nós. Experimenta comer um prato de comida uma vez por semana. Você vai morrer por desnutrição. É muito pouco o que nós comemos durante a semana. Um culto só nos mata de fome. Por isso que o pastor que vos fala chega aqui e diz: gente, temos o nosso canal no YouTube, vocês podem assistir pelo menos 2 cultos por semana. Faça isso para vocês terem uma fé mais forte. Pergunto: assiste? Não. Aí encontro você na rua depois de 6 meses. Ô irmão, cadê você? Ah pastor, estou fraco, desviei, meu casamento acabou, minha filha engravidou, o namorado largou ela, o outro filho foi preso por conta do vício, estava traficando, fui mandado embora do meu trabalho, e essa pessoa trabalhava numa multinacional, ganhava muito bem. O diabo cumpriu os seus intentos, acabou com a vida dele. Mas preste atenção, tem outra forma também do diabo acabar com a tua vida. Tudo vai estar bem, tudo parece que está no lugar, está tudo certo. Isso é um perigo para nós, porque quando está tudo assim, a gente não quer vir na igreja. É como se a gente não precisasse de Deus. Ué, estou ganhando dinheiro sem dizimar, sem ofertar. Deixa eu te falar, sabe por que você ganha dinheiro sem dizimar e sem ofertar? Porque você está colhendo ainda aquilo que você plantou lá atrás, pela misericórdia de Deus. Mas vai chegar uma hora que você não vai ter mais o que colher. Por quê? Cessou a colheita. O que você plantou, já colheu. Olha como é sério. Tem muita coisa que a gente vive ao contrário. Por isso que Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro
A empresa está muito bem, obrigado, eu estou ganhando dinheiro como nunca ganhei, a carteira de clientes aumentou, eu estou próspero, eu estou no azul, eu estou guardando dinheiro, mas não está dizimando, não está ofertando, não está semeando, não está honrando a Deus. Do que adianta essa prosperidade, gente? Tudo aquilo que recebemos, ou é para a nossa bênção, ou é para a nossa maldição. Não podemos esconder de Deus, não podemos negar a Deus aquilo que já é dele. Preste atenção, 10% de tudo aquilo que recebemos, já é do Senhor. E quando você entrega, não pense você, que Deus fica com 10 e você fica com 90, na verdade, quando nós somos convertidos, nós entendemos, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. O Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor eleva, o Senhor humilha. Não fique esperando. 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. 45 anos se passaram. Quanto tempo se passou e você ficou aí na passividade, na letargia, no ostracismo? Preste atenção, hoje nós vamos orar para que manifeste uma unção aqui, para que o Senhor te tire do lugar que você está e que te leve para o centro da sua vontade perfeita, para que você viva tudo aquilo que você não experimentou até o dia de hoje, em nome de Jesus. 5. Qual sua disposição para lutar? O crente tem um problema. O crente quer tudo de boa, sem esforço, sem enfrentamento. 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ele tinha 85 anos, gente. Ele está dizendo assim, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Sabe o que é isso? Disposição para vencer. Para de chorar pelos cantos, para de resmungar, para de se lastimar, para de murmurar, para de blasfemar. Começa a substituir tudo isso por uma palavra de fé. Eu nasci para vencer, eu nasci para conquistar, o Senhor é por mim, nada e ninguém será contra mim, tudo posso daquele que me fortalece, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou à destra fiel do Senhor, eu me fortaleço em Jesus e na força do seu poder, Ele me capacita. Onde eu estou, o inimigo não pode me tocar, eu habito no esconderijo do Deus Altíssimo, e a sombra de El Shaddai eu descanso. Amados, não tem demônio do inferno que suporte um crente fanático assim. Ele vai dizer, eu já não aguento mais, esse crente lá da fé cristã, agora só profetiza, agora só declara a Bíblia, agora está orando, agora está jejuando, agora está crendo no milagre. Desse jeito não dá, vou ter que chamar o demônio 9.394 para me dar uma força. Geralmente trazem mais 7, é ou não é? Mas não importa quantos venham, quando o inimigo se levanta, ele se levanta para cair em nome de Jesus. 6. O que é seu está esperando por você. É como se tivesse lá uma encomenda no céu com o teu nome. Consegue ver isso? Lá no depósito de Deus, o teu nome lá? Eu vejo o meu lá, hein? Alberto Rogério de Barros. Tem muita coisa lá te esperando. E diga, eu quero receber.
É mais rápido que Mercado Livre. É mais rápido do que FedEx. É mais rápido do que Correios. Basta crer. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, os gigantes, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor me disse. Olha só, Deus já tinha falado: se vocês forem guerrear, eu vou estar com vocês, vocês vão vencer. Por que demora 45 anos, criatura de Deus? Ouvidos sejam abertos. Por isso que diz a palavra: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. E por último, 7, comemore a vitória. 13, e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança, porquanto Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Você imagina ele saindo de lá? Pulando, dando glória a Deus, aleluia, amém. Aqueles que foram com ele, mas peraí, tinha uma guerra pela frente, mas a gente comemora por antecipação. Sabe o que é isso? Você já vai começar a agradecer hoje, porque o Senhor já deu o que te pertence. Só falta se materializar, só falta acontecer. Eu disse a vocês que eu faço 3 coisas durante o meu ano. É coisa minha. Eu faço um voto com Deus. Eu e Deus. Deus e eu. Eu não sei qual voto você vai fazer, faltando 3 meses para acabar o ano. Mas eu quero que você faça um voto que você nunca fez na tua vida. Eu quero que você ofereça a Deus algo que vai te custar. Você não vai ficar aqui dizendo: Senhor, tenha piedade, clemência, compaixão e misericórdia de mim. Não. Você vai ser proativo. Você vai entrar na unção de Caleb. Hoje você vai tomar posse da tua herdade em nome de Jesus. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você tem que saber o que está fazendo aqui. Nós sabemos que igreja somos nós, que o Espírito Santo habita em nós. Mas existe uma representação profética, espiritual, do papel da igreja na nossa vida. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da tua ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Quando a Deus fizerdes um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votardes, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro,
por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Até aí. Preste atenção. Nesta hora, você quer entrar naqueles que dizem, no grupo daqueles que dizem assim: não, eu não vou fazer voto nenhum. Preste atenção. Para mim tudo bem, se você fizer ou não fizer. Eu falei que é algo que eu faço 3 vezes por ano: no começo do ano, no meio do ano e no fim do ano. E estes votos que eu faço a Deus, que são votos que me desafiam, elas estabelecem na minha vida a segurança de que eu preciso para poder viver o que Deus tem para a minha vida. Porque não adianta você ficar só dizendo assim: Senhor manda, Senhor faz, Senhor estou esperando. Sabe o que Deus está aguardando? Esse posicionamento. É você ser perseverante, é você ser determinado, é você ser focado. Olha algo interessante, quando Jacó, ele fez um voto ao Senhor. Gênesis 28, 20. E Jacó, Gênesis 28, 20. Obrigado. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e roupas para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Obrigado. Deixa eu te falar algo. Lembra quando Deus pediu para Abraão, seu filho Isaque? Ele não queria que Isaque fosse sacrificado. Ele só estava testando o coração de Abraão. Abraão representava, tipificava o próprio Cristo. Sabia disso? Durante 3 dias e 3 noites, a sentença de morte estava sobre a vida de Isaque. Isaque era o filho da promessa. Jesus também, o filho da promessa. Isaque carregou nos seus ombros a lenha para o sacrifício. Jesus carregou a cruz nas suas costas. Só que para Isaque houve sacrifício, houve substituto. Mas para Jesus não. O que quer dizer? Se Abraão, que tem uma aliança comigo, não negou o seu filho, eu também não negarei meu único filho. Quando ele levanta o cutelo para sacrificar o filho, porque ele cria que se ele sacrificasse a criança, o rapaz, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Tanto é que ele diz assim: fiquem aqui embaixo, vamos cultuar a Deus, adorar a Deus, e depois voltaremos. Esta era a fé de Abraão. Eu quero te falar algo. Deus não quer tirar nada de você. Deus quer te dar algo muito maior do que você tem vivido, experimentado, provado. E eu quero fazer uma oração hoje especial a vocês. E nas 3 últimas ceias do ano, nós traremos enfoque neste tempo profético que vamos entrar, porque nós vamos orar durante 3 meses e plantar a nossa melhor semente, e vamos crer que vai ter rompimento, transformação, restituição, mudança, e que o milagre que você viva possa glorificar ao Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês pudessem vir aqui à frente e apanhar o envelope de vocês. A ceia acontece semana que vem.
não volte para o seu lugar, nós vamos fazer uma oração juntos aqui. Esta palavra precisa alcançar o teu coração. Então este é o momento onde você vai se levantar, onde você vai crer que o Senhor tem para você a sua cura, a sua libertação, o seu milagre, a sua bênção. Não fique no teu lugar. Talvez você diga: eu estou endividado, eu estou cheio de contas, eu não estou conseguindo pagar. Preste atenção, este é o momento do nosso milagre. Tudo é gerado no altar. Lemos agora a respeito do que Jacó disse: vou edificar sobre esta pedra um altar. Preste atenção, se nós não conseguirmos receber de Deus alguma coisa por conta do altar, não é lá fora no mundo que a gente vai conseguir, não é buscando os falsos deuses, não é buscando os deuses estranhos. Eu quero que vocês venham, pode tomar todo esse lugar aqui na frente, pega o envelope, todos vocês, vou pegar o meu, todos vocês, entendam, isso daqui não é mais uma oferta. Você consegue entender isso? Outro dia eu conversando com o David, Deus falou isso com ele num dos cultos, que Deus ia começar a prosperar a vida dele. Faz o teste para você ver, como que Deus honra, abençoa, é Ele quem faz. E eu quero te falar uma coisa, você vai receber muito da parte do Senhor, eu creio. Eu tenho tido essa percepção no meu espírito, no meu coração. Esse é um momento muito especial para nós. Que a bênção do Senhor seja sobre a Prime Plus. A Michele está onde? Como é o nome da empresa, Michele? Que a bênção de Deus seja sobre a ONUS. Que a bênção de Deus seja sobre a Starclave. Que a bênção de Deus seja sobre Amigo dos Bichos. Que a bênção de Deus seja sobre a tua empresa, o teu empreendimento, sobre o Perfeito Sabor, aleluia, sobre American Burger, a burger não, é American Bread. É saudade de comer o lanche, Moisés. Preste atenção, não fique apático aqui na frente. Eu quero que você ore na fé de Caleb. Eu quero que você aprenda a se posicionar em Deus, porque tem coisas que, olha, somente Deus vai poder fazer através de você. Pelos olhos da fé eu já consigo enxergar o milagre da cura, da libertação, da promoção, do aumento de salário, da pensão, desta causa na justiça ganha. Você consegue enxergar isso no reino espiritual? Então nós vamos orar, e eu quero que você ore. Como é o nome da sua empresa, Débora? Espaço Débora Amaral. Tem que abrir a boca, Débora, é aquilo, é a hora. Você tem que estar na unção de Caleb. A minha empresa, pastor, fala aí. Entendeu? Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. É aí. Como é que é o nome? Estúdio Wanderson Brandão, que já está muito conhecido em Bragança, e vai ficar ainda mais conhecido, e Deus vai te usar poderosamente ainda mais. Amém? Você é uma bênção. Olha para quem está do teu lado e diga: você é uma bênção. Não deixe nada roubar a bênção do seu coração, em nome de Jesus, amém? Vamos levantar esse envelope. Pai, neste momento a tua igreja se coloca diante do teu altar, e levanta, Senhor, este envelope como clamor, súplica e pedido, para que algo seja destravado no reino espiritual, para que algo seja liberado no reino invisível. Deus, em nome de Jesus,
Nós não estamos aqui clamando apenas por algo financeiro, econômico e material. Estamos clamando por salvação, estamos clamando por cura, estamos clamando por libertação, estamos clamando por restituição, estamos clamando por transformação e mudança. Estamos clamando, Senhor, porque nós sabemos que o céu responde, nós sabemos que Tu és fiel. Olha para os Teus filhos, para cada necessidade, carência e precisão. Libera, Pai, destrava, Pai, entrega aquilo que Tu tens preparado para os Teus filhos, para a Tua igreja, para os Teus filhos. Que caia por terra todo bloqueio, todo impedimento, toda oposição espiritual. Em nome de Jesus, faz a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, faz o milagre que nós precisamos nesta noite. Entregamos a Ti a nossa vida, entregamos a Ti os nossos sonhos, entregamos a Ti os nossos projetos, e nos comprometemos contigo, Pai, de apresentar o nosso voto nas 3 últimas ceias deste ano. Em nome de Jesus, estaremos Te buscando, estaremos orando, estaremos fazendo as nossas vigílias, estaremos clamando e suplicando, porque sabemos que o céu responde. Em nome de Jesus, Pai, honra a intenção do coração do Teu filho que veio até este altar. Libera aquilo que o Senhor já tem preparado para ele. Libera esta demanda na justiça, esta causa na justiça, que ele tenha ganho de causa, que o Senhor seja com ele. Em nome de Jesus, libera a pensão, libera a aposentadoria, libera esta indenização, libera, Pai, tudo aquilo que está amarrado, bloqueado, atravancado, impedido. Nós nos recusamos a entregar passivamente para o inimigo. Em nome de Jesus, olha, Senhor, para este irmão que precisa de uma promoção, que precisa de um aumento de salário, que precisa, Senhor, de uma mudança de cargo, de empresa. Olha para esta pessoa que está passando por uma entrevista, por uma seleção. Olha para este irmão que está, Senhor, esperando uma oportunidade. Em nome de Jesus, olha para cada um, opera, realiza, faz, segundo a Tua infinita graça, misericórdia, bondade e amor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Volte para os seus lugares com a bênção do Senhor. Façam festa, celebrem, agradeçam ao Senhor, porque Ele já respondeu o seu pedido, e nós vamos ver este milagre até o final do ano, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Antes de irmos embora, vamos entregar o nosso dízimo, oferta e semente. Este envelope não é para vocês entregarem hoje, amém? Vou repetir, este envelope não é para vocês entregarem hoje, é para entregarem no culto de domingo que vem, amém? Em nome de Jesus. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, levanta a mão, balança aí, para que esse irmão possa ir até teu lugar. Aqui, Lucas, temos ali, ótimo, ali, balança a mão assim, ó. Você que faz tempo que não dizima, não oferta, não semeia, hoje é um dia que o Senhor te encontre hoje e te abençoe. Oferte ao Senhor, libere ao Senhor, abençoe esta obra, em nome de Jesus. Faça o seu Pix, já está em quadro, em tela. A nossa chave Pix é o CNPJ da nossa igreja, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Você pode fazer a sua transferência, depósito, ou entregar durante a semana na administração, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre vocês. Ao ofertar seu próprio corpo me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que
que eu possa dar a ti, cobre o teu favor, mas aceite o que te oferto por amor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Você que está em casa, você também pode fazer o seu Pix e participar deste momento de adoração, em nome de Jesus, amém? O Fabiano está lá atrás, tudo bem, querida? A Beth ali, Deus abençoe, beijo no coração de vocês. Vamos ficar em pé? Diga assim: obrigado, Senhor, por eu poder participar desse momento lindo na tua casa, que é de ofertar, de cuidar desta obra, de manter esta igreja de portas abertas, funcionando. O Senhor tem me usado para abençoar vidas, porque esta palavra, esta mensagem tem alcançado pessoas, e pessoas têm sido transformadas pelo poder do Evangelho. Eu quero te agradecer muito, Senhor. Me abençoe para que eu possa ter muito mais para poder abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Pai, abençoe os nossos empresários, empreendedores. Abençoe os nossos profissionais liberais, autônomos, comerciantes, negociantes. Abençoe, Pai, cada um em nome de Jesus. Libera a tua bênção. Como é o nome lá do teu trabalho lá, Beth? Estúdio Beth Vasconcelos. Legal. Deus abençoe. Amém? Que a tua bênção bendita, Senhor, seja sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chega ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Senhor, abençoe os pedidos de oração depositados sobre o teu altar e os projetos de vida. Colocamos diante de ti a vida da Beth, em nome de Jesus. Pedimos um milagre, Senhor, pela vida dela que está internada na UTI, em coma induzido. Apresentamos a ti cada uma destas pessoas adoentadas, enfermas, que estão em casa ou internadas, e que precisam de um milagre. Ouve, Senhor, a oração daqueles que junto comigo neste momento formam uma grande corrente de fé, orando e intercedendo por alguém. Pessoas que aqui estão ou que não estão. No reino espiritual não tem distância. Que esta bênção possa alcançar esta pessoa em nome de Jesus. E digam comigo, amém. Uma semana de vitória, vocês. Que a graça bendita do Senhor possa se manifestar na vida de cada um, e que vocês possam viver tudo aquilo que Deus tem preparado para suas vidas, em nome de Jesus. Vão na paz e que Deus abençoe.